Pronto, pessoal, vamos dar início à nossa aula, tá? Hoje a gente vai estudar sobre as lentes esféricas, ou mais especificamente, nós vamos rever o conteúdo, nós vamos revisar como que se aplica as equações, o estudo de equações em lentes esféricas, como que é abordado e como que a gente resolve, né, as equações de lentes esféricas. Então, esse aqui vai ser o nosso ponto, tá bom? Lembrando para vocês que no estudo das lentes esféricas, os exercícios, eles surgem com a seguinte temática, né? Eles partem de alguns princípios, como, por exemplo, de que nós vamos ter um eixo principal, que vai ser um segmento de reta, tá? Ele pode ser de forma contínua ou o exercício pode tratar ele de forma pontilhada, como vocês podem ver aqui. Nós vamos ter o espelho ou a lente sendo representada por um segmento de reta também, que é perpendicular ao eixo principal. Lembrando que o eixo principal, no início, quando a gente começou a estudar, eles colocavam assim pra gente, EP, né, de eixo principal, com P maiúsculo, é P. E o espelho não, a lente, ela fica determinada por setas. Se as setas forem apontando, né, de direções opostas, os sentidos opostos, então isso aqui a gente dizia que era uma lente convergente. Caso contrário, se a representação geométrica, né, o redesenho for dos segmentos apontando para o eixo principal, tá, as setinhas, então a gente diria que esse espelho, essa lente é uma lente divergente. Qual que é a consequência de termos lentes divergentes e convergentes? Porque os pontos principais que nós precisamos estudar, como posição do objeto, posição do foco, posição do foco no eixo aqui e da imagem, elas possuem características diferentes dependendo do formato. Porém, nós não vamos se ater com esse tipo de análise, pois a nossa análise vai se remeter, né, vai se direcionar para o estudo das equações, ou seja, nós iremos abordar as equações para poder chegar ao ponto principal, que é resolver os exercícios, não por meio da análise geométrica, da análise do desenho, mas sim por meio da análise analítica, né, pelo ponto analítico, que é fazendo os cálculos referentes às equações das lentes, tá? Então, a primeira equação que nós temos aqui é conhecida como equação de Gauss, ou equação dos pontos conjugados, que diz o seguinte, que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto, que é representado pela letra P, mais 1 sobre a distância da imagem, que é representado pela letra P', tá? E toda vez que eu ensino essa equação para vocês, eu sempre venho para o mesmo ponto. Nós não iremos utilizar essa equação porque ela é um pouco mais difícil, então nós usamos essa daqui, ó. A distância focal é igual à distância do objeto vezes a distância da imagem sobre a distância do objeto mais a distância da imagem, tá bom? Nós utilizaremos essa daqui. Essa fórmula aqui é a mesma dessa anterior, com uma única diferença. Que diferença é essa? É que essa fórmula aqui você vai precisar calcular o MC. Essa outra fórmula, ela já está com o MC calculado. Portanto, não haverá necessidade de você calcular o MMC nesse daqui, tá? Já está calculado, então a gente vai estar usando este daqui. A segunda fórmula que a gente vai ver aqui é a fórmula do aumento linear. O aumento linear é representado pela letra A, tá? E aí ela possui 3 formas de ser relacionada com a letra A, com o aumento linear, que é a altura do objeto da imagem, tá? Lembrando que o que tem linha, né, esse apóstrofo aqui na letra, né, seja o Y, seja P', ele diz respeito à imagem, e o que não tem diz respeito ao objeto. A segunda aqui, ela diz respeito à distância do objeto e à distância da imagem.
E a terceira fórmula relaciona foco com a distância do objeto. Então, a gente pode estar escolhendo, claro que de forma inteligente, dependendo da questão, essas fórmulas aqui para estar resolvendo o nosso exercício. A terceira fórmula que nós vamos encontrar aqui é a fórmula da vergência ou convergência da lente. Essa fórmula aqui ela é bem simples. Tá? A vergência da lente ela é 1 sobre a distância focal. E aí a unidade padrão para vergência é o metros elevado a menos 1, que nós chamamos de dioptria. Tá? Então a dioptria que for preciso calcular vai ser através dessa formulazinha aqui. Deixa eu apagar esses rabiscos que eu fiz para não deixar acumulado um monte de coisas aqui. Deixar só essas aqui para a gente poder analisar. Bom, só que além da gente fazer o cálculo, a gente precisa interpretar os sinais que aparecem no exercício ou na resolução do exercício. Tá? Primeiro, quando diz que é maior que zero, tá, gente? Na matemática a gente vai dizer que isso é positivo e se for menor do que zero a gente diz que isso é negativo, tá bom? Então, se o aumento linear for positivo, a gente diz que a imagem ela é direita em relação ao objeto. O que é a imagem ser direita em relação ao objeto? Significa dizer que, dado a lente aqui, a lente e o eixo principal, se o objeto estiver assim, então significa dizer que a imagem também está assim. Quando o exercício disser que a imagem é invertida, invertida significa dizer que se o objeto está para cima, a imagem vai estar apontando para baixo. Isso vocês podem comprovar agora mesmo, pegando uma colher na casa de vocês e tentando observar o rosto de vocês através dessa colher, tá bom? Vocês vão ver que existe uma das duas faces da colher em que você vai estar de ponta cabeça, porque a imagem gerada vai ser invertida em relação a você o objeto, pois o aumento linear ele vai ser negativo. Em relação ao objeto, tá? A letra P é o objeto, a letra P' que é a imagem, a letra F que é a distância focal, os sinais eles vão ser representados da seguinte maneira. Em relação ao objeto e à imagem, se ele for positivo, nós vamos dizer que ele vai ser real. Se for negativo, a gente diz que é virtual. Então é só lembrar aí que positivo é real, negativo é virtual. Em relação ao foco, foco positivo, né? Distância focal positiva, lente convergente, distância focal negativa, lente divergente. Aqui a gente utiliza mais o seguinte ponto. Alguns exercícios eles dão para a gente o resultado eles dão para a gente o valor do foco e diz se a lente é convergente ou divergente para saber se o foco vai ter sinal negativo ou positivo. E aí a gente resolve o exercício partindo deste princípio. Vocês vão ver na hora do exercício. Em relação às alturas dos objetos, né, a posição deles em termos de altura, que a gente chama de ordenada, ele diz o seguinte, que se a ordenada é positiva, o elemento está acima do eixo principal, e se for negativa, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, positiva acima do eixo principal, tá bom? Negativa abaixo do eixo principal, ou resumidamente vai ser invertida ou direita, tá bom? Lembrando que direita é para cima, é positivo, e invertida é negativo, né? É para baixo. Só lembrar disso aí que vocês conseguem resolver de maneira bem tranquila os exercícios. Ó, então, isso aqui se encontra, deixa eu ver aqui na apostila, qual que é a página? Página 192, tá? Então, quem quiser conferir na apostila, ó, página 192, que tem a simbologia, ó. P é a posição do objeto. P', posição da imagem. F, posição do ponto focal ou distância focal. Y é a altura do objeto, ou seja, o comprimento do objeto em relação ao eixo principal. E o Y', comprimento da imagem. Em outras palavras, se a gente quisesse reescrever isso que eu estou falando para vocês aqui, reescrever não, redesenhar todas essas informações, seria basicamente o seguinte. Imagina que esse aqui é o eixo principal, tá? Deixa eu tirar o tracejado aqui. Então esse aqui é o eixo principal. Deixa eu fazer o espelho agora, ó.
Esse aqui seria a lente. Eu fico falando espelho, gente, desculpa, tá? Mas é lente, é porque toda hora eu fico querendo falar espelho aqui aí. E é o seguinte, para arredondada, eu quero uma flash. Então, flash aqui. Eu vou trocar a cor aqui para o roxo. Ó, então, se isso aqui é o objeto, tá? Eu vou colocar aqui a imagem de cabeça invertida aqui, mas não tem tanta importância não. Pode estar de cabeça para cima, não tem problema nenhum. E aqui nós vamos fazer as observações, ó. O y', o y é a altura, tá? Do objeto. O y', ele é a altura da imagem. O p, ele é a distância do objeto para a lente, tá? Esse aqui é o objeto e esse carinha aqui é a imagem. E o p', tá? Ele é a distância da imagem para a lente. Aí vem um ponto importante, ó. Existe um ponto aqui em cada lente que a gente chama de foco, né? Ponto F. E o Fzinho vai ser a distância, ó. Essa distância aqui vai ser o Fzinho. Esse é o F. Tá? Então, essas informações do desenho, elas são aplicáveis, tá? Na hora de resolver os exercícios, na hora da gente simplificar aí esses exercícios. Bom, deixa eu pegar uma outra lista que não seja aquela abençoada. Deixa eu ver aqui uma lista aqui. E aí a gente vai estar resolvendo alguns exercícios referentes a esse conteúdo, tá bom? Então vamos começar por esse aqui, ó. Lembrando que a simbologia, tá, pessoal? Ela é aplicada aí pra gente poder saber, né, qual letra, em qual lugar a gente vai colocar algumas informações. Vamos começar por essa questão aqui, né? Finjamos que nada foi feito até agora, tá? Só que a gente está começando agora. Olha só. Um objeto de altura AB igual a 10 centímetros é colocado a uma distância de 20 centímetros de uma lente. Verifica-se a formação de uma imagem virtual do objeto com a altura AB' igual a 5 centímetros. Então, essa questão ela diz o seguinte para a gente, ó. Ela diz que nós temos aqui o eixo principal, tá? Nós temos aqui a lente. E aí, o objeto está associado a essa lente, ó, ele tem uma altura de 10 centímetros, tá? Vamos colocar aqui o objeto. E aqui a imagem. E aí diz que a imagem é virtual. Ele só não fala se essa imagem ela é invertida ou não, né? Ele não fala qual que é. Mas vamos supor, tá? Sem perda aí de generalidade, vamos só supor que ela seja invertida. Mas no final a gente vai descobrir se ela é invertida ou não, tá? Então só suponhamos que seja invertida. Ele diz pra gente que aqui vale 10. E aí ele fala que a altura desse objeto vale 5. Tá bom? E ele diz que a distância do objeto, a lente, vale 20 centímetros. Então, aqui, ó, 20 centímetros, essa distância. Aí na letra A, ele quer saber qual que é a distância da imagem. Ele quer saber qual que é esse valorzinho aqui, ó, o P'. Letra A. E na letra B, ele quer saber quanto que vale a distância focal desse objeto. Bom, quais são as informações que ele traz para a gente? Primeiro, ele traz que o y vale 10 e ele traz que o y' vale 5 centímetros. Então, são essas duas informações que esse exercício traz para a gente. Que a distância vale 10, a altura vale 10 e que a altura da imagem vale 5 centímetros, tá bom? Então, essas são as duas informações e elas são suficientes para a gente calcular, por exemplo, a distância da imagem à lente, tá? Ah, faltou uma principal aqui, né? A distância do objeto à lente é de 20 centímetros. Bom, então como que a gente vai fazer para calcular aqui
digamos assim, a distância da imagem. Então a gente vai vir aqui na fórmula e nós vamos observar. Y e Y' são esses aqui, ó. Observe que eu tenho o P, falta o P'. Então nós vamos usar essas duas fórmulas aqui, ó, para a gente poder encontrar o resultado. Então, para a letra A, é bem tranquilo. Ó. Só fazer Y' sobre Y igual a P' sobre P. Ora, o Y' vale 5. Então, fica 5 sobre Y, que é 10, igual a P, menos P', na verdade, está esquecido o menos aqui, sobre o P. E o P vale 20. Agora é só resolver. Multiplica-se cruzado, menos 10P' igual a 5 vezes 20, que é 100. Tá? Como o P' está negativo, então a gente vai multiplicar por menos 1 para tirar esse sinal. Fica 10P' igual a menos 100. Tá? Passa-se o 10 dividindo, então P' é menos 100 dividido por 10. E aí simplifica os zeros. Então, P' vale menos 10 centímetros. Observação, tá vendo que o resultado é negativo? Isso coincide com o fato dele ter dito que a imagem é virtual. Resultado de imagem ser negativo significa que a imagem ela é virtual, tá bom? Então a gente resolveu aí a letra A da nossa questão de maneira bem tranquila, tá? Só substituir na fórmula e aplicar. Vejam, percebam, né, que o fato dele informar para a gente alguns dados, isso facilita na hora da gente substituir na fórmula e saber se o sinal é positivo ou negativo. Quando não fala, fica bem estranho a resolução, tá? Mas vamos lá. Então vamos levar em consideração agora que queremos a distância focal. Nós temos agora as alturas, temos a distância do objeto e temos agora a distância da imagem. Como que eu faço para descobrir a distância focal? Eu posso usar essa fórmula aqui de azul e posso usar essa de baixo aqui. Eu vou escolher fazer a de azul porque aí a gente já tem o P', tá? Então, isso significa dizer que para a letra B, tá? O foco ele vai ser igual a P vezes P' sobre P mais P'. Agora é só substituir os valores e fazer o cálculo. Bom, então a distância focal vai ser os 20 centímetros de P, né? O valor de P, vezes menos 10, dividido por 20. Em vez de somar aqui, nós vamos subtrair 10. Ou seja, a distância focal vai ser menos 200 dividido por 10. E aí, subtraindo, dividindo isso aqui, né? Simplificando, fica menos 10, menos 20, na verdade, centímetros. Então, a distância focal é menos 20 centímetros. O que significa? Claro que aqui não está perguntando, mas o que significa o foco ser negativo? Foco negativo, aqui, ó. Foco negativo significa que a lente ela é divergente. Então, a lente desse exercício ela é divergente. A imagem aqui é virtual porque é negativo, tá bom? E como tá vendo que a altura aqui é 5, significa dizer que ele não é invertido, tá? Ela é direita, só que menor do que o objeto. Então, a gente tem aí que o resultado, tá? Nesse caso, é explicitamente obtido através das informações do exercício. Então, não tem nem como errar, né? Nesse caso aqui, porque as informações estão bem precisas. Ficou alguma dúvida, gente, de como calcula? Não, só encaixar as formas de novo. Esse aqui é bem mais tranquilo porque não tem aquele probleminha lá aquele probleminha que a gente enfrentou na lista anterior, tá? Que eu vou até cortar do vídeo para vocês não verem novamente aquela coisa feia lá. Bom, vamos fazer mais um, né? Vamos fazer mais um exercício. Bom, deixa eu pegar aqui. Vou fazer esse aqui. Então, o que diz essa próxima questão aqui para nós, né? O que ela diz? Diz o seguinte:
Um objeto tem altura de 20 centímetros, tá? Então significa que por mais que ele esteja usando H0 aqui, eu vou usar o Y, tá? E Y para a gente vale 20 centímetros. E está situado a uma distância de 30 centímetros de uma lente. Então é o objeto que está a 30 centímetros. Então a gente tem aqui que o P vale 30 centímetros. Eu estou colocando com essas letras aqui, porque é as letras que a gente tem aqui como referência da nossa apostila, né? Então por isso que eu estou mudando as letras que aparecem aqui. Esse objeto produz uma imagem virtual de altura 4 centímetros, tá? Então a altura que a gente coloca aqui na nossa apostila é y'. Então y' vale 4 centímetros. Aí ele pergunta assim, ó, a distância da imagem da lente, a distância focal e o tipo de lente são respectivamente. Então a gente quer saber 3 informações. Primeiro, qual é a distância da imagem à lente. Então a gente quer saber quanto que vale o P', tá? Então a primeira coisa que a gente tem que calcular é o P'. Quais são as fórmulas que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar essa fórmula do aumento linear. Eu tenho as alturas e eu quero saber o P'. Então vou usar essas duas fórmulas do meio aqui, tá bom? Depois a gente troca as fórmulas. Então para a letra A não. Primeiro calculando a P', né? Calculando P', nós vamos fazer como? Nós vamos usar a fórmula y' sobre y, tá? É igual a menos P' sobre P. Aí nós vamos só substituir os valores, ó. Primeiro, y' vale 4 centímetros, o y vale 20, o P' a gente não sabe e o P vale 30. Para resolver, multiplicação cruzada. Menos 20 P' é igual a 120 centímetros, tá bom? Aí nós vamos multiplicar por menos 1 para tirar o sinal de negativo dali. E aí nós vamos continuar aqui do lado. Então, 20 P' é igual a menos 120. Passando o 20 dividindo, nós vamos ter menos 120 dividido para 20. E aí, menos 120 dividido para 20, tá? Vale... Corto zero, então vale menos 6 centímetros. Tá vendo que a questão falou pra gente, ó, que a imagem ela é virtual? Nós encontramos aqui o resultado negativo. Então coincide o resultado com a informação do exercício, ó. Imagem virtual, resultado da imagem negativa, tá? Então fica aí essa pequena observação. Isso aqui já foi para a gente calcular aqui o P'. Então, por exemplo, a letra E e a letra B, elas são descartadas, tá? Porque a imagem tem que ser 6 centímetros. Aqui a gente não precisa saber exatamente o sinal, porque ele já diz que a imagem é virtual. Então aqui na imagem virtual ele já está dizendo para a gente que esse 6 aqui ele é negativo, apesar de não aparecer aqui nessas alternativas, tá? Agora vamos para a segunda parte, que seria calcular a distância focal. Olha só, a gente tem várias informações aqui. Eu posso escolher a equação de Gauss, mas eu vou agora resolver com essa daqui de cima, ó, com essa fórmulazinha daqui de cima. Eu vou usar o y e vou usar essa daqui do f, só porque a gente já fez no outro exemplo usando essa de Gauss. Agora eu vou usar essa de baixo para vocês verem que chega-se também ao resultado. Isto é, se eu fizer y' sobre y igual a f sobre f menos p, eu vou chegar ao mesmo resultado se eu utilizar a equação de Gauss. Vamos substituir os valores. Ó. Y' é 4, y é 20, o f eu quero descobrir, e aqui embaixo é f menos p, p vale 30, então f menos 30. E aqui é só aplicar a multiplicação cruzada. 20f igual a 4 que multiplica f menos 30. Próximo passo, fazer distributivo ali do lado esquerdo, do lado direito. 4f menos 120. Tá? 4 vezes f, 4f, 4 vezes 30, 120. Letras de um lado, número do outro. Então, 20 vezes a distância focal menos 4 vezes a distância focal é igual a menos 120. Subtraindo fica
16F igual a 120. Portanto, 16F, vou passar o 16 dividindo, vai ficar menos 120 dividido para 16. Então, fazendo a subtração, 120 dividido para 16, eu não sei quanto que dá, tá? Vou calcular aqui, 120 dividido para 16, o resultado dá 7,5. Como o sinal é negativo, fica menos 7,5. Então, vamos lá. Como o resultado de F deu 7,5, então significa dizer que a letra D é falsa, tá bom? Agora vejam só, ele pergunta qual é o tipo de lente. Lembre-se, foco negativo, lente divergente. Então, a alternativa A é falsa, porque diz que é convergente. Portanto, a alternativa correta é a letra C, tá bom? Ó, imagem virtual de 6 centímetros, distância focal de menos 7,5 centímetros e, como é negativo, significa que a lente ela é divergente. Alguma dúvida? Não. Bem tranquilo, né? Então vamos lá. Esse foi mais um exemplo aí. Vamos ver se a gente encontra outro exemplo bonitinho igual esse, né? Que não dê problema. Vamos ver uma sobre a vergência, né? Deixa eu ver se eu acho alguma sobre a vergência aqui. Que eu tenho quase certeza que eu coloquei na prova a questão de divergência. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, por enquanto não encontrei, para a gente não perder muito tempo, vamos ver uma questão teórica aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem aí sobre ela. E aí já respondo para vocês. Enquanto isso, eu vou procurar uma de... Leiam aí, tá? Leiam. Já a gente já responde ela, tá? E aí, conseguiram chegar a uma conclusão sobre essa questão? Acho que é a D. Sim, é. Qual que vocês A acham letra que é? C. C? Eu falo que é a letra C. C? Acho que é a D. D? Bom, então D vamos de lá. dado. Deixa eu ver quem que respondeu aí no A chatzinho. Isabela falou que acha que é C também. É C? Então, pra quem falou que é a letra C, eu só lamento. É a letra D, tá, gente? Por que é a letra D? Deixa eu explicar pra vocês, ó. Perceba o seguinte, ó. O fato de uma lente ser convergente ou divergente vai depender tanto da forma, tá? Se ela é uma lente de bordas finas ou uma lente de bordas grossas. Vai depender do material, né? De que tipo de material ela é feita. Porque lembrem-se que o processo de convergência ou divergência de uma lente depende do material. Imagine que isso aqui é uma lente de um óculos no perfil, tá? Então, o funcionamento da lente é o seguinte: o raio de luz bate na lente, a lente, ela por ser um material diferente do ar, ela vai fazer, por exemplo, o raio de luz refratar, ele sofre um desvio. Só que como a lente geralmente ela é fina o suficiente
essa refração não é tão abrupta, tá? Então não é tão grande assim. E aí, quando ela volta para o ar de novo, ela sofre um desvio. A ideia desses desvios é corrigir problemas visuais, tá? Pelo menos de lentes de óculos, tá bom? Então, ela depende do material. Se o material ele é mais refringente ou menos refringente, ou seja, se ele possui mais propriedades de desviar a luz ou desviar menos a luz, vamos colocar assim, tá bom? E além disso, depende do meio onde ela se encontra. Por quê? Porque geralmente as lentes elas estão imersas no ar, que seria aqui no dia a dia. Vocês que usam óculos estão utilizando a lente imersa no ar. Mas se vocês, por exemplo, mergulharem, por exemplo, numa piscina de óculos, vocês vão perceber que a visão de vocês vai ficar bem diferente do normal. Isso porque a lente dentro da água vai possuir uma capacidade de refringência diferente da capacidade de refringência do ar. Então, depende tanto da forma da lente, bordas finas ou bordas grossas, do material em que a lente é feita, se é de vidro, se é de plástico, se é de acrílico, enfim, de vários tipos de materiais diferentes. É claro que no óculos, né, tem a particularidade de ser um vidro aí especial. E do meio onde ela se encontra, tá? Então depende dessas 3 características aí, tá? Não é só do material e da forma da lente, depende também de onde ela se encontra, tá certo? Então vocês não estão totalmente errados, né? Mas vale a pena observar essas informações, tá bom? Vamos ver o próximo exemplo aqui, um exemplo de cálculo. Voltando aqui para a parte do cálculo, tá? Isso aqui. Deixa eu apagar essa parte do meio aqui. Vou colocar com essa borda azul para a resposta ficar aqui dentro. Olha só, existe um objeto real, tá? Está situado a 10 centímetros de uma lente delgada. Então, o P vale 10, tá? Ele está distante de 10 centímetros. Ele diz que a lente ela é divergente de 10 centímetros de foco. Ou seja, se ela é divergente, o foco tem 10 centímetros, então isso significa dizer que, na verdade, o foco vale menos 10 centímetros para a gente fazer o cálculo. Lente divergente, ó, vejam só, lente divergente, o foco é negativo. E aí ele continua, ó, perguntando qual é a imagem, né? A imagem desse objeto conjugada por essa lente é. Então a gente vai verificar qual o valor da imagem, né? Qual o valor da distância da imagem. Nós vamos verificar se é real, virtual ou impróprio, tá? Real, resultado positivo. Virtual, resultado negativo. Impróprio, resultado não existe, né? A gente não vai encontrar o resultado. E é só isso mesmo. Qual é a localização e qual é a natureza dela. Então ele só pede essas 2 opções. Ele não pede, por exemplo, se ele vai ser invertido ou não, tá? Então não tem esse pedido aí, né, de saber se é invertido ou não. Só as 2 informações. Então, isso aqui vai ser um cálculo bem simples, tá? A gente vai usar a fórmula direta de Gauss, F igual a P vezes P' sobre P mais P'. Professor, como que eu sei que eu tenho que utilizar essa fórmula? A gente só tem o foco e a distância do foco e a distância do objeto. Então, por exemplo, eu não posso usar a fórmula que tem Y, não faria sentido. Eu poderia usar essas 2 fórmulas aqui, só que aí ela vai ficar bem maior, né? Então vou usar essa aqui que é menorzinha e tem as mesmas variáveis que aparecem no problema. P, F e o P' que é o que a gente quer encontrar, na verdade, né? A gente quer saber quem é esse carinha aqui. Então vamos fazer o cálculo. Substituindo os valores, nós temos menos 10 igual a 10 vezes P' sobre 10 mais P', tá? Então, resolvendo essa continha aqui, tá bom? Nós vamos multiplicar cruzado, e aí nós vamos ter 10 P' igual a menos 10, que multiplicam 10 mais P', tá? Fazendo a distributiva aqui do lado direito, nós vamos ter que 10 P' é igual a menos 100 menos 10 P'. Passando letra de um lado, número do outro, 10 P' mais, aqui tá menos, vai passar mais,
10 pelinha é igual a menos 100. Somando esses dois vai dar 20 pelinha igual a menos 100. Observação, passo dividindo 20. 100 dividido para 20 dá 5, né? Então vai dar menos 5 centímetros. Portanto, a localização é 5 centímetros de distância da lente. E além disso, o sinal de menos nos revela que é uma imagem virtual. Tá? Então, se é imagem virtual, nós temos, nesse caso aqui, a letra A como alternativa correta. Imagem virtual, pois o sinal é negativo. E a localização é de 5 centímetros da lente, tá bom? Observação, a palavra virtual no estudo de lentes, ela substitui pra gente o sinal de negativo, tá? Ela vai só fazer essa substituição aí. E aí nós chegamos ao resultado dessa questão, tá? Professor, Diga. como que. Eu fiquei bem confuso na parte das primeiras contas, do menos 10 igual a 10 vezes pelinha. Por quê? Tipo. Cadê Não. o menos 10 que tava do outro lado? Não, aqui deixa eu fazer de novo aqui e explicar de novo. Aqui é só cálculo, Lucas. Você vai substituir, fazer a conta. Observem que todas as contas que nós temos feito aqui são contas iguais ao Teorema de Tales, ó, que a gente viu na aula de matemática. A gente monta as proporções, que é igualzinho, né? Claro, muda o contexto, né? O contexto é totalmente diferente, mas a conta é a mesma, multiplicação cruzada no final. Você tem a fórmula F igual a P vezes pelinha sobre P mais pelinha. Então aqui nós vamos substituir os valores, ó. O F é menos 10 e o P também é 10. 10 vezes pelinha igual a 10 mais pelinha. Aqui você vai multiplicar cruzado, ó. Quando você multiplica cruzado, aqui é como se tivesse um 1. 1 vezes 10 pelinha, ó, é 10 pelinha. Ah, o menos 10 vai para onde? Vai ficar do outro lado aqui, ó. Menos 10 vezes esse cara. Tá bom? Esse menos 10 é esse aqui, ó. Os 10 pelinha é esse. Aí agora o próximo passo é fazer a distributiva, ó. Fazer o chuveirinho aqui. Então fazendo o chuveirinho aqui, ó, vai ficar menos 10 vezes 10 e menos 10 vezes P. Vezes pelinha. Então 10 pelinha é igual a menos 10 vezes 10, que dá 100, né? Menos 100, na verdade. E menos 10 vezes pelinha é menos 10 pelinha. Pronto. Agora a letra de um lado, uma do outro. 10 pelinha mais 10 pelinha é igual a menos 100. E aí o resultado aqui vai dar 20 pelinha igual a menos 100. Passa-se o 20 dividindo. E aí 100 dividido para 20 é 5. Então, menos 5 centímetros. Como resultado negativo, imagem virtual. Entendeu o processo? Sim, entendi. Só tinha me confundido lá que eu. Puf, minha cabeça sumiu. Mas eu entendi. Obrigado. Tranquilo, né? Eu também não tinha entendido essa parte aí, agora eu entendi. Porque, tipo, eu vi ali. Porque 10 vezes 10 ali na hora que o senhor multiplicou ali, eu falei assim, não é 100? Fiquei olhando. Não, 10 vezes 10 é 100, mas tomem cuidado na ordem aqui, né? Porque eu faço sempre assim, ó, da esquerda e depois eu multiplico da esquerda para a direita, né? Mas, ó, de baixo para cima e depois de cima para baixo eu faço a multiplicação. Geralmente eu faço a multiplicação nessa ordem, tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu acho que eu encontrei uma aqui de divergência. Deixa eu ver. Não, é bem diferente. Peraí. Ó. Deixa eu ver se essa aqui é divergência.
A maioria dos exercícios que eu encontro aqui tem umas que trabalham em relação aos problemas visuais. Em relação aos problemas visuais, eu não quero trabalhar com eles porque não vai cair na prova, tá? A questão dos problemas visuais. Eu não vou cobrar na prova, como vocês devem ter visto lá no... Como vocês devem ter visto lá na lista, né? Dos conteúdos que vão cair na prova em si. Então, nesse caso, eu não vou cobrar, né? Então, eu encontrei uma aqui. Esse aqui vai ser nosso último exercício. Eu vou liberar vocês para terminar os exercícios que estão no plural. Eu não estou conferindo quem está fazendo. Porém, vale ressaltar que é uma obrigação de vocês, tá? Então, é para fazer hoje. Hoje é o último dia, como a gente havia combinado. Se não fizer, gente, aí vocês vão ficar sem a pontuação. E aí, lamento, tá? Então, façam hoje. Vocês têm hoje para terminar. Na verdade, vocês tiverem aí alguns dias para terminar. E hoje é o último dia, né? O último dia do nosso prazo. Vamos fazer a questão do seguinte, ó. Uma pessoa não pode ver com nitidez objetos situados a mais de 50 centímetros de seus olhos. O defeito da divisão dessa pessoa e a divergência das lentes que ela deve usar para corrigir tal defeito corresponde respectivamente a... Então aqui nós vamos ter que calcular qual que é a divergência dessa lente, tá bom? E depois a gente vai ver que tipo de problema essa pessoa tem, né? Então vamos lá. Primeiro, como calcula a divergência? De acordo com as nossas informações aqui de fórmula, a divergência é 1 sobre F. Então, 1 sobre o foco. Nesse caso aqui, a distância máxima que essa pessoa consegue enxergar é de 50 centímetros. Então, a divergência vai ser 1 sobre 50 centímetros. Aqui, para ficar fácil, a gente vai multiplicar por 100, tá? Só para tirar a vírgula aqui. Claro que você pode usar uma calculadora aqui e descobrir que o resultado é 2. Mas a gente vai fazer aqui multiplicando por 100, em cima e embaixo, para tirar as vírgulas. E aí 100 dividido por 50, o resultado é 2, tá? 2 DI. Esse é o resultado aqui da divergência, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Agora, o problema aqui que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. No caso aqui, problemas em que a pessoa tem aqui de enxergar objetos próximos, né? 50 centímetros é algo próximo. Isso aqui é a miopia, tá? Então, o problema dessa pessoa é de miopia e a localização máxima aqui seria de meio centímetro, portanto, a divergência associada a esse problema aqui seria de 2 DI, tá bom? Alguma dúvida? Então, a parte da miopia é a parte que eu não vou estar cobrando de vocês na nossa prova, mas é simplesmente isso daí, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Esses foram os nossos exercícios, tá bom?